Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo. Depois vocês viram, eu coloco, dou uma cortada, coloco no YouTube. Se vocês quiserem matar saudade, rever alguma coisa que ficou em dúvida. E qualquer coisa vocês podem mandar para mim, tá? Qualquer dúvida vocês podem colocar no Classroom. Eu tento, à medida que possível, tento responder. Nós estamos, então, paramos no nosso olhinho. Vamos lá. Né? A aula passada eu estava falando de acomodação visual. Nós estamos na apostila 3, página 89. Então, o que é a acomodação visual? Quando nós olhamos, né, para um objeto ao longe, a musculatura ciliar, vamos lá, o nosso olhinho, ela relaxa e o cristalino se achata, né? Mudando a curvatura da lente dentro do nosso olho. E aí, nós vimos aqui a figura, né? Então, lembra, a distância para acomodação é acima de 5 metros, já é infinito para o nosso olho como objeto óptico, né? Físico. E quando a gente aproxima, o cristalino ele aumenta o diâmetro, né? E aí dá uma engordadinha, aumenta o raio de curvatura. E aí o ideal, aquilo que eu falei para vocês na aula passada, o ideal é que a gente tente manter a leitura a 25 centímetros do nosso olho. Não é preciso régua, né? Mas é bom você tentar manter essa distância, não ficar muito perto, nem muito longe do que você está lendo, para que não canse os músculos que são responsáveis pela leitura do olho, né? Aqui, ó, músculo ciliar. Então, eu tenho essas medidas, né? Depois nós vamos usar esses valores nos exercícios. Aqui é bem teórico, mas tudo bem. Segue em frente, professor. Quem tem miopia, lembra? A gente falou muito disso na aula passada, né? Vocês perguntaram muito, olha, quem tem miopia, eu tenho miopia. Quando você enxerga de longe, tá? A imagem é formada antes do fundo do olho. O olho ele é meio... Esse azul aqui, ó, é como se fosse o olho, e o tracejado é como se fosse o olho normal, tá? Então, a imagem ela é formada um pouquinho antes dos nossos sensores aqui atrás. Então, uma pessoa míope, quando ela olha de longe, isso daqui, como ele foca antes, então ele vê tudo meio embaçado. Tá? E aí, o que eu posso fazer? Normalmente, o míope, ele fecha um pouco o olho para ver de longe sem óculos, né? Porque daí ele tenta fazer com que esse foco aqui, ó, tá vendo a lente? Eita, a lente aqui, eu tento focar ele para o fundo do meu olho. Eu tento fazer, eu não sei se vocês depois, quem for míope, por favor, tenta chegar, um teste para enxergar de longe, é você colocar os dois dedos, tá? Você pega normalmente o indicador aqui, o anelar, não, anelar é o dedo maior, e aí você tenta juntar bem pertinho do olho, assim, para focar, fazer como se fosse um foco, um diafragma, tá? Uma coisa interessante que eu gostaria que você fizesse depois, se você vai aproximando os dedos, quando vai chegando uma certa ponto que vai começar a formar raias, tá? Regiões onde são mais escuro, mais claro, regiões mais escuras, mais claras. Isso aqui isso é por causa da luz, tá? Uma característica da luz. Por ela ser considerada como onda. Nossa, depois a gente fala sobre isso. Maravilha, professor. Então, o míope forma antes, e aí eu vou ter um esforço de acomodação maior,
né? Ô, professor, Sim, senhor. o Giovanni pediu para aceitar ele na aula, para você acertar ele na aula. Giovanni e o Lucas Gil. Obrigado. Valeu. Então, a pessoa que tem problema de miopia, ela precisa de um óculos com lente divergente. Ai, que belezinha. Que a lente divergente, ela vai ajustar, colocar como se fosse um pouco mais longe a imagem dentro do olho. E uma coisa interessante é que essa distância entre a lente e o olho, ela é desprezível. Então, eu posso enxergar... Nossa, meu óculos está muito riscado. Eu posso enxergar com o meu óculos, né? Ai, que legal. Próximo. Divergente. Hipermetropia. Hipermetropia é quando eu não consigo enxergar próximo, né? Então, quando o objeto está muito próximo, a minha imagem é formada depois do meu olho. Então, enquanto a miopia eu tinha um achatamento na horizontal, a hipermetropia eu tenho um achatamento do olho na vertical, tá? A minha imagem como se formasse depois da minha... Ô, professor, Sim. por que é mais comum você ver miopia do que hipermetropia? Tem algum motivo? Putz, cara, pior que é verdade. Agora, isso eu não sei não, não saberia te dizer não. Por quê? A próxima vez que eu encontrar com o meu oftalmologista, eu vou perguntar para ele, tá? Beleza. Eu não sei mesmo. Vai ver Beleza. que é mais fácil você achatar na horizontal o olho do que na vertical. Professor, Sim, é possível ter os dois, miopia e hipermetropia? não, não. Os dois não, tá? Porque um cancela o outro. O que você pode ter é astigmatismo e miopia, ou astigmatismo e hipermetropia, né? E a gente vai ver mais para frente aqui. Então, o hipermétrope, ele chega no fundo, né? Mas é considerado como problema de visão mais para perto. Tá? E aí, quem tem hipermetropia, ele precisa de um óculos com uma lente convergente, porque ela vai, como a imagem está se formando depois da retina, eu preciso que ele traga essa lente. Tá? E também tem a mesma coisa, ó, a distância é desprezível. Ele vai, a lente vai fazer, ela vai trazer a imagem para perto. Tá? O que acontece é o seguinte, o que acontece é a presbiopia. O que é presbiopia? É quando o músculo ele cansa. Os músculos, a contração dos músculos ciliares, ele cansa. Então, a presbiopia, ela é parecida com a hipermetropia, tá? Que é o meu caso, por exemplo. Eu já tenho mais de 40 anos, né? Tenho 40, 50. Então, eu comecei a ter presbiopia. Como eu era míope, tá? Então, o meu óculos é um óculos multifocal. Ele dependendo do ângulo que eu olho, ele é para enxergar longe ou perto. Deu para entender? Sim. Ô, professor, e aquela doença chamada cone? Alguma coisa assim, não é cone, cerotocone. Já ouviu? A cetocone é parecido com o meu... Aí, ó. Cetocone é o meu daltonismo, né? Que eu tenho É? problema nos cones. Tá? É a mesma coisa, cerotocone e daltonismo? Acredito que sim. Eu posso até verificar isso para você, mas porque você tem problema. O que é o problema do daltonismo? A pessoa tem problema de cones, nos cones.
tá? E ela não consegue perceber certas cores. Certo. Entendi. Todo mundo consegue ver o número que está aqui, e aí tem esse exame, esse teste aqui, ó, teste de Ishihara. Todo mundo consegue ver 71? 274. 74, desculpa. 74, ó, eu já tô com problema de visão também. Todo mundo consegue ver o 74? Sim. Se não conseguir, aí é bom procurar um oftalmologista, tá? Bem, o que é o astigmatismo? O astigmatismo você tem uma deformação, é como se, eu gostei dessa colocação na apostila aqui, ó. Em vez de seu olho ser redondo como uma bola de basquete, ele parece mais uma bola de futebol americano. Ele em vez de ser parecido como uma esfera, ele é parecido como uma elipse, né? E aí eu preciso de óculos, de lentes cilíndricas para que possam acertar esse plano focal. Então, eu tenho... Deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui. Draw. Então, se o meu eixo... olha que lindo. O meu eixo X e Y de um olho normal, ele é retinho. E já o meu astigmático, o meu astigmático, os eixos são esse aqui. Oi, os eixos eles são redondos. Olha, em vez de ser retinho é redondo. Então eu preciso de lentes cilíndricas para fazer essa correção. E aí tem um ângulo, todo. Quem gosta disso é oftalmologista. Mas é muito legal, muito interessante. E aí, quando você faz o exame, ele já corrige, já vê quanto que é essa convergência aqui para ajustar a sua lente. Ok? Eu tenho daltonismo, né? Então, que é o problema nos cones. Opa, deixa eu apagar isso. Borrachinha. 74. Olha, gente, eu jurava que era 71. Próximo. Vamos lá, para os exercícios. Então, apostila 3, página 93, exercício número 1. Uma máquina fotográfica simples pode ser construída com uma lente convergente colocada no orifício de uma câmera escura. A imagem projetada no fundo da câmera deve ser captada por um filme. Normalmente esse filme é feito de sais de prata, sensível à luz. O tempo de exposição do filme à luz deve ser controlado, então por isso você põe um diafragma, ou então você põe alguma coisa que abre e fecha, né, para que ele não queime. Para que a imagem seja impressa no filme, é necessário revelá-lo numa substância adequada, né? Você vê uns filmes antigos que o pessoal tinha uma sala com uma luz vermelha, né, para não sensibilizar o filme, e o pessoal revelava nessa sala escura, né? Aí ele pede fazer um esquema representando a lente, o objeto e a imagem que formam por uma arte fotográfica simples desse tipo. Aí eu peguei, né, a foto da apostila, né? Então eu tenho uma imagem, eu tenho os raios de luz saindo tem um objeto, tem um objeto, e aí os raios de luz saem do meu objeto, chega na minha lente, né, na minha objetiva. Eu tenho o meu diafragma, que é o que abre e fecha a luz, e aí eu vou ter no filme a minha imagem invertida, menor e real, certo? Invertida Certo. por baixo, menor por causa da distância, e ela é real porque ela é formada atrás da lente, né? No espelho ela é real quando é na frente, e na lente ela é real quando ela é atrás. Item B. Embora as objetivas das máquinas fotográficas tenham distâncias focais
que variam entre 35 e 200 milímetros. Pode ser encontrados no mercado lentes grandes, desde lentes grandes angulares, conhecidas como olho de peixe, fish eye, com distância focal de 10 milímetros, pertinho, até teleobjetivas, com distância focal de 1000 milímetros, 1 metro. Qual é a finalidade de uma lente grande angular e de uma teleobjetiva? E como podemos diferenciá-las? Bem, a grande angular é a olho de peixe, né? Aquilo que eu falei para vocês. Vocês já viram aquelas portas que tinha aquele olhinho que você põe lá e vê e enxerga tudo? Às vezes tem em hotel essas coisas. Tem hotel, tem alguns, né? É mais antigo isso. Mas ela serve para você aumentar o seu campo visual, tá? Então, se eu quero, por exemplo, aumentar, né? Se eu quero tirar uma foto onde eu tenho um alcance maior, agora eu consigo lembrar, por exemplo, que os terraplanistas dizem que todas as fotos tiradas da Estação Internacional Espacial são usadas com esse fish eye, com o olho de peixe. Por isso que a Terra parece ser curva. É um absurdo, mas tudo bem, né? E o olho de peixe, né? As grandes angulares, elas dão essa impressão mesmo, porque parece curvado, né, a imagem. E já as teleobjetivas, quem assiste futebol vê os caras tirando foto com aquelas lentes grandes, compridas, né? Porque eu quero focar, em vez de aumentar minha área, meu campo visual, eu quero diminuir. Eu quero pegar uma parte, quero pegar o jogador com a bola na hora, a uma distância grande. Então, eu preciso ter uma distância focal grande. Bem, gente, e como é que eu diferencio uma da outra? Pelo tamanho, né? As lentes teleobjetivas, elas são compridas, tem que ter distância focal de até 1000 milímetros, até 1 metro. Então, a lente tem que ter 1 metro de distância, de tamanho, né? Enquanto que a minha lente angular, ela é quase que uma meia esfera. Um fotógrafo utilizando uma objetiva, uma objetiva de 50 milímetros, fotografa uma pessoa que se encontra a 50 metros. Se ele estivesse a 1 quilômetro de distância da pessoa, qual seria a distância focal da objetiva a ser utilizada para obter a mesma foto? Então, aí a gente vai usar a lei de Gauss, né? Para achar a distância entre a lente e o filme, né? Porque eu vou usar essa mesma pelinha aqui para achar o outro pelinho. Eu vou considerar que tem não, eu quero saber a distância focal, né? Porque eu vou ter a mesma foto, então meu ganho vai ser o mesmo. Então, vai lá. Colocando em metros, tá? 50 milímetros, vocês sabem que milímetros cada 1000 milímetros tem 1 metro, né? Então, eu tenho que pôr 50, para transformar de milímetros para metros, eu tenho que dividir 50 por 1000, né? 50 dividido por 1000, 0,05. Quem não acredita, bota na calculadora. Vocês sabem que eu estou gostando do EAD aqui, das nossas videoaulas, por causa disso, né? Aqui vocês podem usar a calculadora. Eu acho que para aula de física, a calculadora é muito importante. Depois vocês chegam na engenharia. Quem chegar para engenharia já sabe mexer na calculadora, né? Então, 50 milímetros é 0,05 metros. Então, 1 sobre 0,05, que é o foco, tá? A distância da pessoa é 1 sobre 50, mais 1 sobre pelinha, tá? Pessoal, olha aqui o que eu falei na aula passada, tá?
1 sobre 0,05, ele é muito maior do que 1 sobre 50, tá? Ordem de 1000 vezes maior. Então, como é 1000 vezes maior, esse 1 sobre 50 eu vou considerar como sendo zero, tá? Se eu considerar como zero, 1 sobre π é 1 sobre 0,05. Então, a meu π vai ser igual à minha distância focal. Então, meu π vai ser 50 milímetros ou 0,05 metros. Conseguiram pegar isso aqui? Bem, como o meu ganho é o mesmo, porque ele quer a mesma foto... sim. Eu não entendi por que você cortou 1 sobre 50. Faz o seguinte, pega a calculadora e faz 1 sobre 50. Tá. Agora, quanto que deu? 0,02. Ó, 0,02, tá? Agora, pega a sua calculadora e divide 1 por 0,05. 20. 20. Ó, se você... Então, eu teria aqui 20 e teria aqui 0,02, certo? Se eu passar esse 0,02 para lá, ele vai subtrair. Então, seria 20 menos 0,02. Vai dar 19,98. Certo? Uhum. Agora, inverte 19, faz 1 dividido por 19,98. Quanto dá? 1 por 19,98. Jesus, dá 0,05005000501. Entendeu? Esse 005, então, ó, se eu fizesse a conta precisa, ia dar 0,05005, né? Entendeu? Então, esse 005 eu vou excluir. Entendi. Não faz diferença. Entendi. Ele não faz tanta diferença. Você tem um valor diferente, é lógico, mas principalmente em provas que você precisa de ter raciocínio rápido, cara, você vê que a ordem de... Se um é 0,05 e o outro é 1 sobre 50, o que tiver um número embaixo maior, ele vai ser quase zero, vai ser praticamente zero. Tá? Uma coisa que o pessoal de matemática não gosta muito, mas o pessoal de física faz pra caramba. Então, dá 0,05... De fisicamente falando, fica irrelevante, né? Isso, exatamente. É uma coisa que... você falar que física é uma ciência exata, cara, eu saio matando. Claro que não. Para físico experimental ainda, como eu... Agora, já você pegar o Thomas já é mais teórico. Thomas fala, não, vamos lá, gente, tem que fazer a fórmula direitinho. E não, a gente tem uma aproximação, tem um erro de leitura, putz, que eu gostaria de fazer isso muito com vocês, os laboratórios, para a gente ver esses errinhos aqui, quer dizer, errinhos, não, essas diferenças que a gente praticamente ignora. Tá? Então, como ele quer a mesma foto, ó, voltando aqui, como ele quer a mesma foto, então eu vou ter o mesmo A. A fórmula do A é menos P' sobre P, a fórmula, hein? Lembra? Então, o meu P' eu calculei, é 0,05 sobre 50. O segundo é também menos P' sobre P. Só que o meu P agora é a distância de 1 quilômetro, 1000 metros. Então, aí eu vou achar o meu P'2, tá? Faço aqui, ó, multiplicação em cruz. O menos com menos vai dar mais, né? Sinais iguais dá mais, tá? Então, o meu menos some. Então, eu vou ter 50 P' vai ser igual a 0,05 vezes 1000. 0,05 vezes 1000 é 50. Olha que legal. Então, 50 P'2 vai ser igual a 50. 50 dividido por 50, 1 metro. Meu P'2 vai ser igual a 1 metro. Olha, gente, a mesma coisa aqui, ó. 1 sobre o foco
Então, agora eu volto para a lei de Gauss para achar o foco que para tirar a próxima foto, ele tem que trocar a lente ou tem que fazer o ajuste para descobrir o foco. Então, para eu tirar uma foto com 1 quilômetro de distância, ele precisa ter 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre 1000 é um número muito pequeno, é 0,001 mais 1. Então, mesma coisa, aqui era uma ordem de 1000, aqui também é ordem de 1000. Então, esse 1 sobre 1000 eu esqueço, ignoro, ele vai ser 0 para mim. E o meu F vai ser 1 metro, que é o P2'. P'2, se vocês preferirem. Vai conseguir fazer isso na prova? Provavelmente não. Que medo. Então, na primeira foto, era 50, o objeto estava a 50 metros de distância, eu precisava de uma objetiva de 50 milímetros, tá? Como a distância aumentou para 1 quilômetro, o meu foco aumentou para 1 metro, de 50 milímetros para 1 metro. Professor, eu posso fazer uma regra de 3 aqui? Eu acho que dá certo, hein? Posso fazer uma proporção? Se 50 milímetros equivale a 50 metros, então X equivale a 1000 metros. E aí vai chegar a 1 metro, você vai ver. Tenta fazer. 2. Um homem fotografa um objeto com uma câmera fotográfica constituída de uma objetiva de distância focal 2,5 centímetros. A distância do filme à lente é 0,2 centímetros. Determine a que distância o objeto deve situar-se à lente para gerar uma imagem nítida sobre o filme. Pô, gente, lei de Gauss. Eu tenho 1 sobre F, 1 sobre P, quero achar 1 sobre P'. Então, 1 sobre F, 1 sobre 2,5, mas vai ser igual a 1 sobre P. Desculpa. Professor, quem que é P e P' mesmo? O P é a distância da lente até o objeto. E o P' é a distância da lente até a imagem. Então, se do filme, o filme é a imagem, tá? Até a lente é 2,6, então 2,6 é o P'. Peraí, repete. O P'... Não, calma. O P é da lente ao objeto e o P'... É da lente até a imagem. Tá. Beleza, entendi. Obrigado. Entendeu? E se o P' for positivo, é uma imagem real. Se o P' for negativo, imagem virtual. Então, boto na lei de Gauss, tá? Pessoal, aqui é o seguinte, esse 1 sobre 2,6 está somando, vai passar subtraindo, certo? Eu tenho que achar MMC. Como é que eu faço MMC? É só multiplicar, tá? Não vamos fazer... Não vamos enroscar nisso daqui não, tá? Se vocês precisarem fazer numa prova, é rapidinho, é só multiplicar 2,5 com 2,6. 2,5 vezes 2,6, 6,5. Por quê? Como é que é a regra? 6,5 dividido por 2,5 dá o outro aqui, 2,6. Como é 1, então ele vai para cima. 6,5 dividido por 2,6 tem que dar 2,5. Então, 2,5 vezes 1, 2,5. Como é negativo, menos 2,5. Entenderam como é que eu faço daqui? Por favor, hein? Matemática da tio Beto. Bem, 2,6 menos 2,5, 0,1. O 6,6 continua, só que isso daqui é 1 sobre P. Então, tem que inverter a fração. 6,5 dividido por 0,1, eu esqueci de colocar, né? 6,5 dividido por 0,1 é só mudar a casinha, 65. Como aqui está tudo em centímetros, então meu P vai estar em centímetros também. E aí o pessoal me pergunta, mas o tio Thomas falou que é para colocar tudo em metros. Converter tudo para metros. Olha, gente, a
aqui eu vou ver, eu vou analisar os valores. Ó, meu foco está em centímetros, o meu pelinha está em centímetros. Então, como os dois estão na mesma unidade, tá? Eu não preciso converter, mas porque eu sei que a resposta vai estar na mesma unidade. Centímetros. Se um tivesse em metros e outro centímetros, aí eu sugiro que você converta os centímetros para metros, sistema internacional. Caso contrário, não há necessidade. Senão você vai ter muitas casas aqui, porque vai ser 2,5 vezes 10 a menos 2, né, para converter para metros, e aqui vai ser 2,6 vezes 10 a menos 2. E a resposta vai ser 65 vezes 10 a menos 2 metros. Não há necessidade. A gente ganha uns exercícios aí. Aí a pergunta é o seguinte, item B. Se o filme é quadrado e tem lado 15 milímetros, ó, o filme, então, é linha, é a imagem, tá? O 15 milímetros a gente vai usar como Y. Então, isso daqui vai ser o meu Y', 15 milímetros. Qual é o tamanho máximo do objeto? Então, eu dei o Y' e eu quero achar o Y. Certo? Ó, ele está em milímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter milímetros. No meu caso aqui, eu vou converter, como os dois estão em centímetros, eu vou converter o 15 milímetros para centímetro. Se centímetro é 10 a menos 2 e milímetro é 10 a menos 3, então, para passar para centímetros, eu vou transformar, eu vou passar a vírgula uma casa. Então, o meu Y' vai ser 1,5 milímetros. Professor, aqui está negativo. Por que está negativo? Porque eu sei que numa máquina fotográfica a imagem ela é invertida. Tá? Ah, professor, se eu não soubesse isso, tudo bem, eu ia colocar 1,5 positivo aqui e o meu Y ia dar negativo, significando que ele ia estar invertido. Tá? Tudo bem? Uhum. Então, como eu sei que ela vai estar invertida, eu ponho menos 1,5. Por que eu ponho menos 1,5? Porque eu tenho o negativo da fórmula aqui, ó, e aí ele fica positivo. Então, ó, faço multiplicação em... eu tenho minha fórmula do ganho, menos P' sobre P é igual a Y' sobre Y. O meu P' é 2,6, o meu P é 65, que eu já calculei, 65 centímetros. O meu Y' eu dei 1,5 centímetros por Y. Faço multiplicação em cruz, então 2,6 vezes Y vai ser igual a 65 vezes 1,5. 65 vezes 1,5 dá 97,5. Nossa, cada valor feio que dá. E o 2,6 que estava multiplicando o Y passa dividindo. Põe na calculadora 37,5 centímetros. Então esse vai ser o tamanho máximo, né? Porque eu tenho o filme, um quadrado de 1,5 por 1,5 centímetros. E eu vou ter a minha imagem. Meu filme é 1,5 por 1,5 e eu vou conseguir tirar uma foto de até um quadrado de 37,5 centímetros de lado. Ok? Ok. Queria ter uma máquina, qualquer dia eu vou comprar, vai ter muito caro. Uma máquina profissional, fotográfica. Ele tem você tem nas lentes, você tem um ajuste e aí ele dá o foco, ele dá a distância focal. Muito legal. É que na prática, é que os nossos celulares, eles já fazem essa conversão automática. Bem, 3. Represente o esquema óptico de funcionamento de um projetor simples, peguei da apostila, né, e uma lupa classificando a imagem. Bem, então eu tenho
a minha fonte de luz, a minha película onde vai estar o meu objeto, tá? A luz vai iluminar o meu objeto, essa luz vai passar por uma lente convergente e vai aparecer na tela. Eu sei que como essa é uma lente convergente, tá? A minha imagem vai ser maior, né, que eu vou projetar na tela, real, que está na frente da lente, né, seguida da lente, e ela vai ser invertida. Então, o que o meu projetor faz? Ele coloca o meu objeto invertido aqui para sair na tela em pezinho bonitinho. E a minha lupa? Também peguei da apostila, né? Ó, a lupa eu vejo junto com o objeto, a minha imagem junto com o objeto. Então, ela é virtual. A lupa ela aumenta, então é maior. E é direita, quer dizer, não inverte a imagem.